Pessoal, professor Yalen aqui. Na última aula a gente viu como utilizar aí o sistema que já está programado aqui atrás, os eventos, e programamos dois eventos de chegada de carros e aparentemente os eventos estão sendo processados corretamente pela máquina de eventos e estão acontecendo de acordo com o que a gente previu, então isso é um bom sinal. E a gente está chegando na reta final, como eu falei, a gente precisa agora de uma infraestrutura para fazer essas configurações para que a gente não precise fazer manualmente. Então, só recapitulando aqui, vamos ver o que a gente fez manualmente. Beleza? Então tá aqui, ó, a gente construiu o posto, passando aqui o limite da fila, construímos a máquina de eventos manualmente, criamos os carros aqui C1 e C2 manualmente, configuramos os eventos de chegada de carro manualmente, adicionamos esses eventos manualmente na máquina e chamamos um método aqui de processar eventos. Aí os demais eventos que são decorrência desses foram gerados, obviamente, pelo sistema. Mas a gente fez toda essa configuração manual. E a ideia de um simulador é que ele seja acessível para que o usuário consiga fazer os seus próprios experimentos. E aí a gente vai criar uma infraestrutura para facilitar este processo aqui de definir o sistema e de é, executar os eventos e executar a simulação. Esse ecossistema que resolve isso para a gente já estava previsto lá na nossa modelagem, então eu vou voltar aqui para o slide para a gente dar uma olhada. Então a gente tem aqui o sistema, já foi modelado, a gente tem aqui os eventos, já foi também modelado e implementado. E agora a gente vai para essa parte aqui do simulador, que vai consistir em basicamente a gente modelar a simulação, que vai conter os resultados e os parâmetros. Lembrando que os parâmetros é o contexto da simulação e os resultados são as métricas que são extraídas dela. E nós vamos ter ainda aqui uma modelagem do simulador que vai fazer essas configurações para a gente dos primeiros eventos, com base nos parâmetros de simulação, vai criar o posto, a máquina de eventos, configurar os primeiros eventos e executar a simulação. Beleza? Então vamos lá. É bem simples essa implementação aqui. A gente pode começar aqui pela simulação, né? Com os seus parâmetros de simulação e resultados de simulação. Vamos criar essas três classes aqui primeiramente e basicamente a gente vai colocar nelas aí esses atributos aqui. Como esses atributos eles vão ser apenas utilizados com get, seriam utilizados com get set pelo simulador e tal, a gente vai, para ter um dinamismo maior aqui, criar as classes com atributos públicos e, bom, se você está estudando PO, não faça isso, né? Faça encapsulado bonitinho. Mas, por outro lado, pensando mais profundamente aí, quando você tem uma classe e você tem apenas atributos de gets e sets, ou seja, não tem nenhum tipo de processamento ali, isso é equivalente a você ter uma classe com atributos públicos, né? Então, a título aí educacional, se você está começando na PO, faça tudo encapsulado, os gets e sets. Mas, obviamente, com o passar do tempo, você vai ganhando experiência, você vai vendo que isso é equivalente, e aí talvez você comece a usar aí alguns atributos públicos para esse tipo de classe, né? Então vamos lá, simulação, parâmetros de simulação e resultados de simulação. Vamos criar um arquivo chamado simulador.ts, eu já criei ele aqui, ó, dentro da pasta simulador, e aqui a gente vai criar essas classes. Então, simulação, class, o local. Vamos criar a classe de parâmetros de simulação. Eu vou chamar só de parâmetros, tá? E vamos criar a classe de resultados de simulação. Eu vou chamar ela só de resultados. Beleza? Agora vamos para os atributos. Uma simulação ela tem parâmetros e resultados. Então, a simulação vai ter parâmetros do tipo parâmetros e resultados do tipo resultados de simulação, beleza? Vou precisar criar um construtor aqui futuramente, mas vamos colocar logo os atributos das demais classes. Então, parâmetros de simulação vai ter tamanho da fila,
Tamanho fila, tempo médio de abastecimento, tamanho da fila, o tamanho máximo da fila. Vai ter tempo médio de abastecimento. Bem, vai ter quantidade de carros. Vai ter tempo de funcionamento também. Tipo, aliás, esse tempo de funcionamento é o intervalo de tempo que o posto aceita a chegada de novos clientes, né? Novos carros. E nos resultados, o número de carros atendidos, tipo number, o tempo médio de espera de um carro, espera de um carro não, de todos os carros atendidos, né? Esse tempo médio é o tempo médio que leva do momento que ele chega ao posto até o momento que ele sai do posto, feliz e satisfeito com o seu tanque cheio. E o tamanho médio da fila, da fila do tipo number, beleza? Agora vamos implementar os construtores. Vamos começar aqui pelo resultado, de uma forma bem mais rápida de fazer esses construtores, mas aí eu estou optando pela forma mais simples para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível, inclusive as que não têm experiência com TypeScript. Então, vamos ter aqui os mesmos parâmetros da fila. Pronto. Agora aqui o construtor para os parâmetros. Estou indo bem rápido essa parte, porque, como eu já tinha dito uma vez, o objetivo desse vídeo é abordar o desenvolvimento de um simulador a partir de programação. Subentende-se que você já tem algum nível de conhecimento aí de programação orientada a objetos e desenvolvimento. Então, bem rápido. Mas qualquer dúvida, você bota aí no comentário que eu vou mandar meus alunos responderem. Pela tempo de funcionamento, beleza? Bom, simulação, parâmetros do tipo parâmetro, resultado do tipo resultado, mas lembrando que resultados, a simulação, quando ela é construída, ela obrigatoriamente tem parâmetros de simulação, mas ela pode ou não ter resultado. Aliás, quando você constrói ela, você não tem resultados de jeito nenhum. Aí termina a simulação e você coloca os resultados. Então, ele pode ser undefined também. Então, resultados podem ser undefined. Vamos criar aqui um construtor. Para criar uma simulação, a gente vai precisar informar os parâmetros desta simulação. Bom, beleza, eu acho que sim, tá bom. Os resultados vão ser inicializados com defined. Em dado momento, você pode gravar esses resultados nesse objeto do tipo simulação quando ele for criado. Agora a gente vai para o simulador, que tem a responsabilidade de fazer todas aquelas configurações iniciais e executar a simulação. Então vamos lá. Criar aqui a
classe simulador. Esta classe simulador vai ter os atributos um posto, uma máquina de eventos e uma simulação, ou seja, para cada simulação, nesse caso aqui, a gente vai usar um simulador. Há uma outra modelagem onde você teria um método só executar a simulação e dentro dele você ia criar esses atributos. Mas nesse caso aqui, a gente vai fazer dessa forma. Então, cada simulador vai ter uma simulação, né? Então, vamos lá, um posto, uma máquina e uma simulação são os atributos private aqui do nosso simulador. Private, posto do tipo posto, ele já importou ali. Private, máquina do tipo máquina de eventos, já importou também. E vai ter uma simulação do tipo simulação também. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente for criar o nosso simulador, a gente vai ter que passar uma simulação para ele. Aí, a partir dos parâmetros dessa simulação, a gente vai construir o post e configurar a máquina de eventos. Vamos fazer isso no nosso construtor aqui do simulador. Ele vai receber a simulação. Não tem como adivinhar, né? Quais são os parâmetros e tudo mais. Então a gente tem que passar para ele. Agora o post a gente vai criar. E o post. Obviamente, para eu criar um posto, eu preciso dizer o tamanho da fila desse posto. Só que eu consigo obter esse tamanho a partir desta simulação que eu estou recebendo aqui como parâmetro no meu construtor e que, inclusive, eu já vou botar aqui no atributo simulação. Então, que tamanho é o tamanho da fila do posto? Posso pegar aqui o simulação, ponto, parâmetros, ponto, tamanho da fila, que é o tamanho, é o parâmetro da simulação que vai configurar o tamanho da fila desse posto. Aí a gente vai construir a nossa máquina de eventos. Ela não precisa de nenhum parâmetro, beleza? Bom, a gente precisa fazer algumas coisas aqui também, ó. Vocês observarem, tem um método que é de simulação, que vai ser utilizado quando você terminar de executar, você quiser ver os resultados, você vai pegar a simulação. Tem um método para executar a simulação e tem um método para configurar as chegadas de carros, que são os eventos que vão gerar todos os outros. Então, esse método configurar a chegada de carros é private, porque a gente vai executar ele aqui dentro do construtor, para que depois de construído o simulador, ele esteja pronto já para executar as simulações. Então, vamos criar esse método aí, que é configurar chegadas de carros. Private. Configurar chegadas de carros. Este método, pessoal, ele deve criar os eventos de chegadas de carros. E quantos carros eu vou criar? Quantos eventos de chegada de carros eu vou criar? Eu sei porque nos parâmetros de simulação a gente tem aqui as informações, quantidade de carros e o tempo de funcionamento. Ou seja, eu vou pegar essa quantidade de carros e distribuir nesse tempo de funcionamento para saber os instantes desses eventos. Então, da mesma forma que a gente criou manualmente aqui, ó, criamos um carro e um evento para ele chegar. Outro carro e outro evento para ele chegar. Passando um instante aqui, a gente vai fazer isso tudo aqui no nosso método de configurar chegadas de carros, que a partir deles vão ser gerados todos os outros durante a simulação. Então, eu vou fazer quantos eventos de chegada? Tem lá nos parâmetros de simulação. Então, vou usar uma estrutura de for aqui para repetir. 0 e menor do que quantas vezes, né? Quantos carros. Então, mudei esse ponto. Simulação, ponto, parâmetros, ponto, quantidade de carros. E, aí eu tenho que construir um carro para poder colocar esse evento de chegada de carro no nosso posto. Então, carro igual a new carro.
O problema é que para construir um carro, eu preciso passar aqui o tempo que esse carro demora para abastecer. Mas lá no nosso construtor, lá nos nossos parâmetros de simulação, a gente tem aqui um tempo médio de abastecimento. Então você poderia até fazer assim, né? Dizer que o carro vai ser um novo carro e botar aqui texto, ponto, simulação, ponto, parâmetros, ponto, tempo médio de abastecimento. Qual o problema? Todos os carros demorariam o mesmo tempo para abastecer e a gente não quer isso porque a simulação tem uma característica probabilística, né? E aí a gente quer se aproximar do comportamento do mundo real, onde os carros levam diferentes tempos, porque tem um tanque de tamanho diferente, ou porque um está mais cheio, outro está mais vazio. Então a gente tem que sortear um valor que obviamente vai ser guiado por esse tempo médio aqui. Então, como é que a gente faz para sortear? Nesse caso, como é só uma demonstração, a gente vai usar aqui um sorteio com uma distribuição de probabilidade uniforme. Então, a gente vai fazer a seguinte forma: tempo de abastecimento. Vamos calcular esse tempo de abastecimento. Ele vai ser igual a math.random. Para quem não conhece esse método math.random, ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 1. E esse número ele é gerado com distribuição de probabilidade uniforme entre 0 e 1. Ou seja, a média aqui, se você gerar 1.000 números e tirar uma média, ela vai ser uma média de 0,5. E além disso, você vai ter mais ou menos a mesma quantidade de números se você dividir de 0 a 0,25, de 0,25 a 0,5, de 0,5 a 0,75 e de 0,75 a 1, e ver quantos estão nessas faixas aí, vai ser mais ou menos a mesma quantidade. Isso é uma distribuição probabilidade uniforme. Só que aqui é um valor entre 0 e 1 e com média 0,5. E eu queria que a média fosse o tempo médio de abastecimento. Então, para isso, basta que eu multiplique isso por 2. Aí esse valor agora é um valor aleatório aí entre 0 e 2 com média 1. E aí, para que fique o tempo médio de abastecimento, eu vou multiplicar por simulação parâmetros por tempo médio de abastecimento. Agora sim eu vou ter um valor aqui que ele vai ser gerado aleatoriamente com essa média aqui, tempo médio de abastecimento, né? E não vai ser o mesmo, vai ser gerado aleatoriamente. Então, cada carro vai ter um sorteio desse aí. Então, tempo de abastecimento. Criei o carro. Agora, a gente precisa criar o evento de chegada desse carro e adicionar na nossa máquina de simulação. Então, chegada igual a new chegada carro. Só que para eu criar o evento de chegada do carro, eu preciso do timestamp, que é o instante que esse carro chegou, o posto, a máquina de eventos e do carro. O posto e a máquina a gente já tem, são atributos aqui do nosso simulador. O carro a gente já tem também, acabamos de construir ele. Só que a gente precisa calcular o instante em que ele vai chegar. Então a gente vai calcular esse valor de maneira aleatória também, porque cada carro chega em um determinado instante. Então vamos criar aqui uma variável instante de chegada. E aí a gente quer calcular. O que que a gente tem nos parâmetros de simulação? Nos parâmetros a gente tem o tempo de funcionamento do posto, que é o instante em que ele aceita a chegada de novos clientes. Então, eu poderia pegar novamente aqui o nosso math.random, ele vai gerar um valor aleatório, como a gente já viu, entre 0 e 1. Se eu multiplicar isso pelo tempo de funcionamento, o que que nós vamos ter? Vamos supor que esse valor gerado seja 0. 0 vezes o tempo de funcionamento vai dar 0. Esse carro vai chegar na hora que o posto abriu. Se esse valor for o valor máximo que vai gerar, seria 1, o carro ia chegar no último segundo em que o posto aceita chegada de carro.
mas ele vai gerar valores entre 0 e 1 também. Então, o carro vai chegar em algum momento aí durante o funcionamento do posto, né? Então, se o limite for 3.600 segundos, por exemplo, ele vai gerar alguma coisa entre 0 e 3.600. E aí, isso é justamente o que a gente quer, calcular os instantes de chegada de carros aqui no nosso posto. Então, o evento de chegada aqui, a primeira coisa é o timestamp, ou seja, o instante desse evento vai ser o instante de chegada. Depois eu preciso passar o posto. A gente já tem a máquina de eventos. A gente também já tem. E o carro a gente também já tem. Criei o evento. Não esqueçam de adicionar este evento na máquina de eventos para que ela possa processar ele. Mesmo. Máquina. Adicionar evento. Chegada. Se você não está entendendo o que está acontecendo aqui, volte e assista os outros vídeos lá da série, tá? Vai te ajudar. Às vezes o pessoal vem direto para o último vídeo aqui querendo ver o resultado, mas é importante você ver todo o processo para entender como é que isso tudo foi construído. Então, basicamente, eu vou fazer isso aqui. Se forem 100 carros, eu vou fazer 100 vezes esse processo aqui. Vou adicionar 100 carros lá em instantes que vão ser sorteados aleatoriamente, com tempos que também vão ser sorteados aleatoriamente. Ou 1.000 carros, a mesma coisa. Vai fazer isso, esse processo 1.000 vezes. Então, lá no nosso construtor, a gente vai colocar aqui no final uma chamada para esse método private, porque na hora que eu criar o simulador, ele já vai configurar lá a nossa máquina de eventos direitinho para poder executar a simulação. Lembrando que esse simulador vai poder ser utilizado uma única vez para cada simulação, né? Se você quiser fazer outra simulação, você vai ter que criar outro simulador desse aqui. Essa foi a forma que a gente modelou. Do contrário, eu teria que fazer isso tudo dentro de um único método. Beleza? Então, o simulador agora está pronto para executar as simulações e para retornar ela. Então, a gente vai criar aqui o método de executar a simulação, né? Public, executar simulação. Esse método é bem simples, né? A gente só precisa chamar a máquina de eventos, ponto, processar eventos. E pronto, quando terminar, a simulação vai ter terminado. Você pode até botar aqui nesse caso, como a gente está fazendo a saída no console, só para a gente visualizar mais bonitinho, eu vou botar aqui simulação iniciada e aqui no final, simulação finalizada. Beleza? Bom, e por último a gente tem um get simulação, que é ainda mais simples, né? É simplesmente um get simulação. Por que eu não deixei pública a simulação, como eu fiz lá nas outras classes com atributos públicos? Porque aqui a gente não está simplesmente fazendo get set, né? A gente tem métodos aqui que fazem processamentos em cima desses atributos aqui. Então, por isso eu deixei eles todos privados. E aí a nossa simulação, para a gente ter acesso a ela, a gente vai ter que ter um get simulação. Return desse ponto. E a gente está com o nosso simulador pronto. Então, o que que a gente pode fazer agora? Lá no nosso index.ts, onde antes a gente tinha que configurar aqui os eventos individualmente, criar o posto, criar a máquina de eventos, chamar o método de processar, a gente agora tem uma infraestrutura para fazer isso automaticamente para a gente. Então, por exemplo, se eu quisesse criar uma simulação aqui com 100 carros, eu ia ter que fazer várias linhas dessa, construindo novos carros, né? Construindo eventos e tudo mais. Isso seria muito trabalhoso, então vamos utilizar essa infraestrutura agora para resolver esse problema para a gente. Então, vamos lá. Então, eu quero fazer uma simulação. O que que eu deveria construir? Um simulador. Mas para me construir um simulador, eu preciso construir uma simulação. Então, se eu quiser construir um simulador, aliás, eu preciso exportar essas classes também, né? Export. Beleza. Então, vamos lá. Então, simulador. Queria construir um simulador. Só que eu, obrigatoriamente, para construir um simulador, preciso passar uma
simulação. Então, a gente tem que construir uma simulação difícil. Simulação. Só que para construir uma simulação, eu vou passar ela aqui para o meu simulador, tá? Só que para eu construir a simulação, eu preciso passar os parâmetros da simulação. Então, vamos construir aqui parâmetros, parâmetros de simulação. E aí, os parâmetros de simulação, a gente vai passar aqui. Só que para eu construir os parâmetros de simulação, eu preciso dizer aqui no construtor quais são eles, né? Então, primeiro, o tamanho da fila. Vamos supor que o nosso posto aqui tem uma fila de 4 carros. Aí o tempo médio de abastecimento de um carro. Então, se 60 segundos é 1 minuto, digamos que a gente queira que seja isso, sei lá, 5 minutos, então 300. Quantidade de carros que vão chegar nesse posto. Vamos botar aqui 400 carros. Tempo de funcionamento. Deixa eu fazer uma continha aqui. Vamos supor que o posto funciona 8 horas por dia. Então, a gente teria aqui 8 vezes 60, 480 minutos, vezes 60, 28.800 segundos. Então, vamos lá, 28.800 segundos são nossos parâmetros. Pronto, então construí o simulador. Agora, tudo que eu tenho que fazer é chamar aqui simulador.executar a simulação e ver a simulação acontecendo se tudo estiver de acordo, né? Então, vamos buildar o projeto e executá-lo. Então, vejam que todos os eventos, né, foram apresentados aqui no console e tudo mais. Chegada de carro, etc e tal. E até que a simulação foi finalizada. Perceba também que a gente botou que o limite de funcionamento do posto era 28.800, mas aconteceu o evento aqui de finalização de atendimento em 30.883. Por que que isso aconteceu? Porque esse limite é o limite para chegada de carros. Então, se você ver, o último carro que chegou foi esse aqui, ó, 28.785. O posto estava quase fechando, ele chegou e entrou na fila. Mas todo mundo que estava na fila ainda foi atendido. Então, isso fez com que o posto tivesse que funcionar um pouquinho mais ainda. E aí a simulação foi finalizada, não deu nenhum erro, isso é um bom indício, porque a gente fez bastante lançamento de erro lá no sistema, então se tivesse alguma coisa, alguma anomalia, ela ia ser lançada aqui. E no próximo vídeo a gente vai ver como fazer a observação de métricas dentro dessa simulação, porque ela está sendo executada, mas nós não estamos mostrando as métricas que a gente queria, né? Que é o número de carros atendidos, o tempo médio de espera e o tamanho médio da fila. Então, a gente vai finalizar essa parte de métricas no próximo vídeo. Valeu!